Edital. Edital é o ato pelo qual uma entidade ou órgão torna pública a realização de concurso, com a finalidade de selecionar candidatos aptos a ocuparem cargos em seus quadros funcionais. É uma espécie de lei do concurso, em que devem estar definidas claramente as regras mediante as quais será desenvolvido o processo de seleção. Nele, devem constar informações como o cargo disputado, número de vagas, remuneração, disciplinas exigidas e seu programa, conteúdo programático, forma para cálculo da pontuação, critérios de desempate e aprovação. Antes de começar a preparação para um concurso em andamento, é importante que você conheça as regras constantes do seu edital e estude todos os temas previstos em seu conteúdo programático. Para ter uma ideia dos assuntos que tendem a ser cobrados no certame com maior incidência, é essencial que você analise provas anteriores elaboradas pela instituição organizadora que foi escolhida para gerir o concurso. Mudar para melhor o rumo de uma vida adversa vale cada gota suor. Família. Se a decisão de se dedicar a prestar concursos contar com o apoio de sua família, certamente você terá mais tranquilidade e menos estresse em seus estudos. Na hora do estudo, é terrível o peso na consciência causado por ter de deixar de brincar com um filho ou de passear com a família. Mas, se este é o preço que você deve pagar para lhes dar melhores condições de vida, então, estude com convicção e não deixe que os pensamentos negativos prejudiquem seu desempenho. Por desconhecerem o grande sacrifício envolvido na preparação, alguns familiares mais atrapalham do que ajudam. A situação mais comum é aquela em que um parente lhe pede para fazer algo, justamente quando você está estudando, já que você não está fazendo nada mesmo. Outra situação risível é quando, após apenas 1 ou 2 meses de estudo, alguém da família comenta: "Poxa, você agora só vive estudando. Desse jeito, vai passar em primeiro lugar." Como forma de evitar conflitos e minimizar o desgaste emocional, antes de começar os estudos, é aconselhável explicar aos seus familiares como as coisas funcionam, para quem é concurseiro, que existem enormes dificuldades a serem enfrentadas até conquistar a aprovação, e que eles, seus parentes, são fundamentais para que o resultado seja alcançado. Faça da sua família um grande aliado que o auxilie a alcançar o sucesso. Pode estar certo de que todo o seu sacrifício valerá a pena. No futuro, você terá a convicção de que faria tudo de novo, com o dobro do esforço, se preciso fosse. Seu empenho diante das adversidades será visto como motivo de orgulho. Relação candidato por vaga. A relação candidato por vaga consiste no resultado da divisão do total de inscritos pelo número de vagas oferecidas no edital do concurso. Relação candidato por vaga igual total de inscritos dividir por número de vagas. Em concursos com muitas vagas ou que exigem baixa escolaridade, essa relação pode ser estratosférica. Considerando, porém, que muitos dos inscritos não se preparam adequadamente ou que nem sequer se dão ao trabalho de estudar, ela não diz muita coisa. O fato é que o número de candidatos que efetivamente concorrem às vagas é infinitamente inferior ao total de inscritos. Se tomarmos como exemplo um concurso com 500.000 inscritos e 1.000 vagas, estimo que o número de potenciais aprovados, candidatos com chances reais de aprovação, não passará de 5.000. Todavia, entre estes a luta será sangrenta. Portanto, seria indiferente que esse concurso tivesse 500.000 pessoas para 1.000 vagas, relação de 500 candidatos por vaga, ou que apenas os 5.000 que de fato disputam as vagas tivessem efetivado sua inscrição. Relação candidato por vaga igual 5.000 dividir por 1.000 igual 5. Resumo da ópera: não se impressione com a relação candidato por vaga do concurso de seu interesse, nem tome decisões importantes com base nisso. O que é importante? O importante é o que importa para você.
não necessariamente o que importa para os outros. Por isso, se você realmente quer algo, lute e conquiste. Redação, ou prova discursiva. Redação, ou prova discursiva, que pode ser eliminatória, consiste na elaboração de texto narrativo, dissertativo, ou descritivo, com um número mínimo ou máximo de linhas, baseado em tema formulado pela banca examinadora. Quanto menor o número de linhas, maior deve ser o poder de síntese do candidato. Em algumas provas, o tema apresentado é relativo a uma ou mais disciplinas do conteúdo programático do concurso, um tópico de direito constitucional ou administrativo, atualidades, auditoria, comércio internacional, etc. Se for esse o seu caso, não fique tão preocupado com a prova discursiva, pois você já estará estudando para ela quando se preparar para as provas objetivas. O que de fato vai fazer a diferença é a sua capacidade de redigir com clareza e correção. Em alguns casos, trata-se de uma prova de redação, cujo tema é parte do programa do concurso. Se você estudou para as provas e sabe escrever razoavelmente bem, não há motivos para ficar estressado. Em outros, são perguntas que exploram o conteúdo de algumas disciplinas do programa. Existem livros excelentes de redação para concurso, com dicas de como estruturar uma prova discursiva. Entre as obras especializadas do gênero, recomendo os livros da coleção Redação de Textos Dissertativos, coordenação de Luiz Ricardo Leitão, publicados pela editora Ferreira. Evite fugir do tema proposto, pois isso pode ser interpretado pela banca como falta de objetividade ou incapacidade de entendimento do que se pede. Não tente escrever sobre assuntos que não conhece porque, pior do que admitir a falta de domínio de um tema, é ser pego tentando enganar o examinador. Provavelmente, ele será um profissional, já experiente na avaliação de textos, de todas as espécies, que perceberá suas intenções. Se tiver dúvida sobre a grafia correta, ou significado de uma palavra, use um sinônimo. Mesmo quando não é eliminatória, a redação, ou prova discursiva representa um número significativo de pontos, de forma a interferir decisivamente na classificação final do candidato. A título de exemplo, veja a seguir os critérios de correção da prova discursiva de um concurso para analista tributário da Receita Federal do Brasil. A avaliação da prova dissertativa abrangeu 1. Quanto à capacidade de desenvolvimento do tema, a compreensão, o conhecimento, o desenvolvimento e a adequação da argumentação, a conexão e a pertinência, a objetividade e a sequência lógica do pensamento, o alinhamento ao tema e a cobertura dos tópicos apresentados, valendo, no máximo, 60 pontos, que foram aferidos pelo examinador, com base nos critérios a seguir, indicados. Conteúdo da resposta. Pontos a deduzir por tema. Capacidade de argumentação. Até menos 18. Sequência lógica do pensamento. Até menos 18. Alinhamento ao tema. Até menos 12. Cobertura dos tópicos apresentados. Até menos 12. 2. Quanto ao uso do idioma, a utilização correta do vocabulário e das normas gramaticais, valendo no máximo 40 pontos, que foram aferidos pelo examinador, com base nos critérios a seguir indicados. Tipos de erro. Pontos a deduzir. Aspectos formais. Erros de forma em geral, e erros de ortografia. Menos 0,25, cada erro. Aspectos gramaticais, morfologia, sintaxe de emprego e colocação, sintaxe de regência e pontuação. Menos 0,50 cada erro. Aspectos textuais, sintaxe de construção, coesão prejudicada, clareza, concisão, unidade temática, estilo, coerência, propriedade vocabular, paralelismo semântico e sintático, paragrafação. Menos 0,75. Cada erro. Cada linha excedente ao máximo exigido. Menos 0,50. Cada linha não escrita, considerando o mínimo exigido. Menos 1,00. Foi desconsiderado, para efeito de avaliação,
qualquer fragmento de texto escrito, fora do local apropriado. Em caso de fuga ao tema, de não haver texto ou de identificação, em local indevido, o candidato recebeu nota 0. Avaliação psicológica, objeto de muita polêmica, em concursos, a avaliação psicológica, ou teste psicotécnico, deve estar previsto, em lei, e ter critérios razoavelmente objetivos, sob pena de ser anulado pela Justiça. Na maioria dos certames, em que é exigida, a avaliação psicológica consiste na aplicação e na avaliação de baterias de testes e instrumentos psicológicos científicos, que permitem identificar se o candidato tem o perfil exigido para o exercício do cargo, considerando, por exemplo, capacidade de concentração e atenção, tipos de raciocínio, controle emocional, relacionamento interpessoal, capacidade de memória, características de personalidade. A avaliação psicológica pode julgar também as características de personalidade prejudiciais ao exercício do cargo, como agressividade e impulsividade inadequadas, rigidez de conduta, ansiedade exacerbada. Em um concurso, para agente da Polícia Federal, por exemplo, na avaliação psicológica, o candidato foi considerado recomendado ou não recomendado. Foi considerado recomendado o candidato que apresentou características de personalidade, capacidade intelectual e habilidades específicas, de acordo com o perfil exigido para o exercício do cargo. Foi considerado não recomendado o candidato que não apresentou características de personalidade, capacidade intelectual ou habilidades específicas, de acordo com o perfil exigido para o exercício do cargo. O candidato considerado não recomendado na avaliação psicológica foi eliminado do concurso.